Boa tarde, alunos do sétimo ano. Tudo bom com vocês? Então, vamos continuar nossa disciplina? Hoje a gente vai discutir as origens do povo brasileiro. Aqui a foto de uma dança de quadrilha em um grande festival de festa junina. Então, a cultura brasileira, ela é muito importante entender como que ela se tornou essa identidade nacional. Nós, brasileiros, somos uma mistura heterogênea de diversidade de cultura europeia, indígena e africana. Esse processo de mistura está muito relacionado com o processo de formação do Brasil como nação. Ou seja, vieram muitos povos para cá. Vieram muitos europeus, primeiro os portugueses, depois os espanhóis, vieram os africanos, os indígenas que já moravam aqui. Com o tempo vieram outras culturas como italiana, alemã, vieram como imigrantes para cá. E todo esse processo nos permitiu ter uma consciência nacional. Com o tempo a gente foi vendo o que é ser brasileiro, o que é ser culturalmente brasileiro. Então, e essa cultura nos permite até o pertencimento local. A gente sabe o que é ser brasileiro. Nós nos pertencemos a um país. Mesmo atualmente a gente recebendo influência do mundo inteiro através da internet. Vocês já ouviram, vocês gostam de rock internacional, gostam de BTS, gostam de jogar jogos estrangeiros de videogame, mas mesmo assim, muitas culturas conseguem manter a sua cultura tradicional. Aquilo que já vem de anos e anos e anos, o pai, o avô, o bisavô vem cultivando aquilo. Aqui temos alguns exemplos. A festa junina é uma cultura que vem desde antigamente. O Bumba Meu Boi, que eu já mostrei um vídeo pra vocês, né? Que há anos, todo ano tem o festival de Parintins na Bahia, na Amazonas, também deu Bumba Meu Boi no Nordeste. A quadrilha, como eu falei para vocês. E uma dessas culturas que é a principal do povo brasileiro são os indígenas. Atualmente, no último censo do IBGE, que foi em 2010, nós temos no Brasil 896.917 indígenas. Todos esses índios eles são divididos em mais de 305 povos. Ou seja, é uma cultura bem diversificada, né? São muitos povos indígenas. Esses povos falam mais de 180 línguas. Desse número total que eu mostrei para vocês em cima, 324 mil vivem em cidade e 572 mil vivem no campo. Ou seja, muitos vivem ainda em seu habitat natural, que é o campo, a mata, a floresta. E já tem muitos que vieram para a cidade, que vivem uma vida mais como a gente. 60% dessa população mora no estado do Amazonas, lá na floresta amazônica. E existe atualmente no Brasil 634 terras indígenas. Aqui nós podemos ver nesse pequeno desenho onde se distribui as tribos amazônicas, as tribos indígenas mais conhecidas no território brasileiro. Todas essas tribos elas se dividem em troncos linguísticos, ou seja, a língua que ela fala vai caracterizar a qual família a sua tribo pertence. Os indígenas eles são os primeiros povos brasileiros que a gente pode falar que são os realmente brasileiros. Eles chamavam o Brasil de Pindorama, como era conhecida a terra daqui. E quando chegaram os portugueses, quais foram as consequências para os índios desse primeiro contato? Foi um contato muito ruim para os indígenas. Por quê? Eles foram dizimados pelas armas de fogo e pelas doenças europeias. Ou seja, o índio aqui não tinha gripe. O índio aqui não conhecia várias doenças que existiam na Europa. Quando eles chegaram e trouxeram essas doenças, nós não tínhamos o anticorpo para protegê-las. É que nem o coronavírus. Nós não temos o anticorpo que nos protege dessa doença. É só de pegar, ser uma gripe normal e continuar. Por isso que é tão perigoso. E esses índios, muitos morreram apenas com barulho de arma de fogo, porque era um barulho tão alto que eles não conheciam. Então, quando eles deram o primeiro tiro, muitos índios morreram pelo barulho, pelo novo, porque parecia o fim do mundo, assustava, sabe? É uma coisa muito diferente, a gente não consegue imaginar hoje. Eles foram escravizados pelos europeus. Na época, os indígenas moravam, a grande maioria, pelo litoral. E eles acabaram sendo expulsos do litoral. E eles foram indo cada vez mais para o interior. Por isso que hoje nós temos poucas tribos litorâneas que vivem no litoral do Brasil.
né? Tem algumas no Paraná, da onde eu venho. Inclusive tem uma ilha lá onde mora para os indígenas, já fui conhecer. Aqui em Paraty, no Rio de Janeiro, tem uma tribo, mas são poucas perto de como era antigamente. Então, por isso que a gente vai encontrar mais nas áreas do interior do Brasil, Mato Grosso do Sul, Roraima, o Amazonas, por aí vai. Embaixo temos uma foto de um ritual indígena, onde eles estão dançando, pintados de guerra, que é uma forma deles comemorarem. E essas terras indígenas que eu falei para vocês que tem no Brasil, elas foram criadas assim. Na Constituição de 88, que é conhecido como a Constituição Cidadã, eles deram o direito do índio de ter as terras onde moram para eles, ou seja, é deles. Então, cabe ao governo regularizar, demarcar e delimitar essas terras. Só que mesmo delimitando essas terras, mesmo falando, ó, essa terra é da tribo tal, acontece muita coisa ainda, né? Porque muita gente não respeita, né? Elas são invadidas de forma muito violenta por madeireiros, por mineradores, porque essas terras dos índios são terras ricas de minérios, são ricas de recursos naturais. E muitos seres humanos querem se aproveitar disso invadindo a terra deles, né? Então eles acabam sendo ameaçados, torturados, violentados e mortos por não sair de suas terras. Ou seja, você não pode morar numa terra que é para ser tua por lei, porque você é... A gente vê direto nos jornais, né? Índios que são mortos, chefes indígenas que são mortos por garimpeiros, por fazendeiros, porque eles não querem sair de suas terras. Isso é muito triste pra gente, para as pessoas que são os primeiros moradores do Brasil. Aqui temos um mapa de como andam esse processo de terras indígenas, né? Nós temos regularizadas oficialmente 435, que são a parte laranja, né? Tem algumas que são interditadas, ou seja, o processo está interditado por justiça, que pode sair ou pode não sair. Tem as que já são homologadas, que faltam só ser regularizadas. Tem as que são declaradas, ou seja, essa é uma terra indígena, só falta regularizar. E por assim vai. Então eu vou deixar para vocês alguns exercícios. Eu gostaria que vocês pesquisassem as terras indígenas no Rio. Existem terras demarcadas aqui? Se sim, vocês colocam quais. Se não, escrevem não. Não existem terras demarcadas. Eu gostaria também que vocês pesquisassem quais são as tribos indígenas que vivem no estado do Rio de Janeiro hoje. Cite e escreva sobre uma delas. Pode ser pouca coisa, só escreva, existe a tribo tal, que mora em lugar tal, é da cultura tal e fala um tal idioma. E gostaria também do exercício 3 da página 52. Beleza? Então, gente, até a próxima aula. Obrigado, pessoal. Tô com saudade de vocês.